E agora a gente fala de política, aliás, continua falando aqui de política. O Josival Pereira comenta a cerimônia de diplomação e outros destaques que marcaram a política paraibana neste início de semana. Boa noite para você, Josival. Boa noite, Charles. Tivemos realmente uma segunda-feira muito movimentada na política paraibana. Nós tivemos a diplomação dos candidatos, esse que é um momento muito importante, interessante. Representa ali uma fase das eleições, na verdade a fase de todo o processo de disputa eleitoral, se encerrando agora com a certificação do eleito. Diplomação significa exatamente isso, a certificação do resultado das eleições. E agora começa uma nova fase, evidentemente que ainda os eleitos ainda correm risco de impugnação do mandato eletivo, mas de fato, desde esta segunda-feira eles já são diplomados e a partir de agora resta apenas aguardar a posse. Então se encerra assim aquele momento. Se tiver alguma dúvida, acabou agora, porque o resultado eleitoral foi certificado. Mas nós não só tivemos isso, nós tivemos, por exemplo, uma mudança na Assembleia. Houve a cassação no final de semana, no domingo, pelo Tribunal Superior Eleitoral, da eleição de Márcio Roberto, do mandato de Márcio Roberto. Ele ia ser diplomado, já não foi mais. Márcio Roberto tinha uma improbidade administrativa antiga, quando ele foi prefeito pelo Tribunal de Contas da União, estava dentro do período de inelegibilidade. Ele perdeu o mandato em Brasília, mas o Partido Republicano não perdeu, exatamente por isso, porque o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aqui concedeu o registro da candidatura. Então, nesse caso, a decisão posterior fez com que o partido conservasse os votos. Os votos de Márcio Roberto, mais de 40 mil votos, foram para a legenda. Foi considerado eleito, no caso, Bolso Carneiro, que tinha tirado apenas pouco mais de 20 mil votos. Então, uma decisão interessante que mostra que quem teve problemas de contas no passado, prestação de contas, improbidade administrativa, ainda continua podendo pagar. Há uma certa mudança, um certo rigor na própria legislação e nem tudo aquilo que você faz na política vai passar despercebido apesar do poder. Uma outra mudança significativa foi a reprovação das contas de Aguinaldo Ribeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral. Essa é outra questão interessante. Tinha 3 pareceres pela reprovação de contas, de Rui Carneiro, de Gervásio Filho e de Aguinaldo Ribeiro. Os 2 outros se salvaram porque os problemas foram considerados de pouca proporcionalidade diante dos gastos eleitorais. A de Aguinaldo Ribeiro, um problema um pouquinho mais grave. Aguinaldo está sendo condenado a devolver mais de R$500 mil do fundo de financiamento de campanha eleitoral. E é claro, ainda Aguinaldo está anunciando que vai recorrer dessa decisão, mas ainda pode ter dores de cabeça com o próprio tribunal, com a própria Procuradoria da República pedindo a impugnação de sua diplomação. Significa também o quê? Significa que não é só assim, que não é gastar, não vale gastar, não vale captar recursos, não vale gastar de qualquer jeito. Tem uma legislação e que essa legislação precisa ser observada. Há uma certa mudança. Todo mundo acha que a política ainda passa de rolo. E é verdade, essa impressão ainda que a política passa de rolo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. A legislação eleitoral tem barrado já muitas candidaturas no nascedouro, políticos que sequer registram as candidaturas e outros que registram as candidaturas, mas depois tem alguns problemas. A Justiça Eleitoral e a própria legislação precisam ainda aperfeiçoar mais. É preciso barrar os candidatos que não agem corretamente de acordo com a lei. Obrigado, Josival, pelas suas informações, pela participação conosco.